Se existe uma moeda fiduciária que o mundo todo confia, essa moeda é o dólar. E isso é importante deixar claro desde o começo. Sim, o dólar é uma moeda fiduciária. Assim como o real, hoje ele não tem lastro em ouro e depende da confiança e de gestão. Mas existe uma diferença muito importante. Nem todas as moedas fiduciárias são iguais. E é por isso que mesmo quem entende os problemas do sistema acaba usando o dólar como referência. Não importa se você está no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país com histórico de inflação, em algum momento as pessoas já correram para o dólar. Mas por que isso acontece? Por que essa moeda conseguiu se tornar a principal do mundo? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído economicamente, e os Estados Unidos surgiram como a principal potência global. Em 1944, foi criado o Acordo de Bretton Woods, que basicamente definiu o dólar como base do sistema financeiro internacional. E existia um detalhe fundamental: o dólar era lastreado em ouro. Na prática, isso significava que você poderia trocar dólares por ouro em uma taxa fixa. E isso gerou uma confiança gigantesca, porque não era só um pedaço de papel. Era um papel com lastro. Durante décadas, o mundo passou a usar o dólar como referência para tudo: comércio internacional, reserva de países e até preço de commodities como o petróleo. Mas em 1971, a história mudou completamente. O presidente Richard Nixon anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. E a partir daquele momento, o dólar perdeu seu lastro. E agora vem a parte mais interessante. Mesmo sem o lastro, o dólar continuou sendo o centro do sistema, por causa da confiança construída ao longo do tempo e da força econômica dos Estados Unidos. Enquanto muitos países enfrentavam crises, hiperinflação e troca constantes de moeda, o dólar continuou sendo o dólar. No Brasil, por exemplo, tivemos cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro mais uma vez e finalmente o real. Já o dólar nunca mudou de nome, porque a moeda não é só um número, é a confiança ao longo do tempo, e os dados mostram isso. Hoje, mais da metade das reservas internacionais de bancos centrais estão em dólar. A maioria das transações internacionais envolvem o dólar, ou seja, não é só pessoa física. Países inteiros dependem do dólar. Agora, trazendo isso para sua realidade. Em países como o Brasil, onde a moeda perde o valor ao longo do tempo, o dólar passou a ser uma forma de proteção. Quando o real desvaloriza, o dólar segura. Por isso, muita gente busca dolarizar parte do patrimônio. E aqui entra um ponto importante, principalmente para quem está no universo cripto. Nem todo mundo tem estômago para aguentar a volatilidade do Bitcoin. E nesse caso, o dólar surge como uma opção mais estável dentro do mundo fiduciário. E hoje existe uma forma muito mais simples de ter o dólar: as stablecoins. Hoje em dia, as duas principais são o USDC e o USDT. É basicamente um dólar digital. Ele busca manter a paridade de 1 para 1 com o dólar. Ou seja, um USDT é igual a $1. Isso permite que você tenha uma exposição sem precisar de conta bancária no exterior, sem burocracia, sem complexidade e com muito mais facilidade de movimentação. Hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo usam o USDT como forma de preservar o poder de compra. E isso fica ainda mais interessante quando você pensa no contexto do brasileiro, porque historicamente o real perde o valor ao longo do tempo. Então, se é para ter parte do seu patrimônio em moeda fiduciária, faz muito sentido que seja em uma moeda forte. E hoje você não precisa mais abrir conta no exterior para isso. Você não precisa enfrentar burocracia, pagar uma série de taxas. Você pode simplesmente comprar o USDT. O Alford Space permite isso de forma direta e com um detalhe importante: sem o IOF. No final das contas, mesmo sendo uma moeda fiduciária, ele se tornou a principal reserva de valor do mundo dentro desse sistema. E é por isso que em momentos de incerteza, o mundo corre para o dólar. A pergunta que fica é simples: se você já sabe que precisa se proteger, por que continuar 100% exposto a uma moeda mais fraca? Se trata de jogar o jogo com inteligência. Aí na tela está aparecendo um tutorial completo de como comprar e guardar o USDT com privacidade. Tô te esperando lá. Tchau!